Olá, boa tarde. Eu sou o professor Dr. Kleber Sayeg, cirurgião pediátrico, e vamos conversar hoje sobre uma doença chamada atresia de esôfago. Pessoal, a atresia de esôfago é uma doença que despenca nas provas, tá? Eu acho que, assim, dentro da cirurgia pediátrica, nós temos um mundo de doenças que são extremamente comuns, né? E que caem muito em prova. A atresia de esôfago é esta campeã. Tá? Eu brinco que assim, vocês vão estar velhinhos fazendo um concurso público, vai cair uma questão de conhecimentos gerais da medicina. Se a pessoa tiver direito a colocar uma questão de cirurgia pediátrica na prova inteira, a probabilidade de ser atresia de esôfago é gigante. Perguntas complexas, perguntas muito difíceis? Não. Para quem não é especialista, a pergunta não é nada muito complexa, quase que sempre as mesmas perguntas. Mas precisamos entender um pouquinho desta doença para vocês começarem a ir bem nas provas, né? A atresia de esôfago é uma malformação congênita, tá? Onde há interrupção da luz, tá? Então, o esôfago ele não tem a continuidade, tá? No seu comprimento. Temos uma exceção, ok? Na verdade, nós temos dois tubos, o esôfago e a traqueia. Inicialmente um tubo só, depois é dividido e, né, separado a parte anterior e a parte posterior, a que vai ser a traqueia e a que vai ser o esôfago, e existe ou a interrupção completa sem fístula nenhuma, nem proximal e nem distal, ou com fístula proximal, ou com fístula distal, ou com fístula proximal e distal, ou a gente chama de fístula em H, que é sem atresia, ok? A primeira descrição foi em 1670, acho que não há necessidade de guardar essa idade, e a mortalidade dessa doença absurdamente altíssima. Em 1939, nós tínhamos uma descrição de que a mortalidade era maior do que 95%. Imagine nesta época, 1939, você não tinha uma anestesia pediátrica, você não tinha uma UTI pediátrica, você não tinha uma nutrição parenteral, nós não tínhamos fios 6 zeros, absorvível, de qualidade, nós não tínhamos nada. Então, realmente, a doença era de uma mortalidade altíssima. Hoje, atualmente, a sobrevida aumentou bastante, oscila de 70% a 90%. Alguém pode questionar, poxa, mas de 70% a 90% também é uma oscilação grande. Sim, é que, na verdade, a atresia de esôfago costuma vir associado a outras doenças, que nós vamos conversar sobre isso, né? Nós temos que fazer um check-up na criança, a gente vai investigar com o método mnemônico chamado Vactor, e dependendo do que vem associado, a mortalidade será maior ou menor. Então, depende do peso ao nascimento e da patologia que vem associada, ok? Vamos supor que venha com uma cardiopatia severa, transposição dos grandes vasos da base, né? É, uma CIA e uma CIV ferrada, que você tem que operar, né? E a criança pesa 1,5 kg, você entendeu? Fica muito difícil. Alguma anomalia renal que é incompatível com a vida, que você precisaria de um transplante, é incompatível com a vida. Alguma patologia cardíaca que não precisa de uma cirurgia de imediato, alguma patologia renal que dá para sobreviver. Então, aí nós começamos a depender mais especificamente somente do procedimento cirúrgico da atresia, tá? Mas nós vamos ver que tem 5 tipos, ou 5 subdivisões dentro quando a gente fala de atresia do esôfago. E cada um tem seu risco maior ou menor, ok? A maioria das incidências das doenças que nós vamos conversar para as provas, tem uma incidência de 1 para 5 mil envolvidos. Às vezes é 1 para 4, 1 para 5, 1 para 6. Aqui eu estou dando 1 para 3, 1 para 10 mil. Geralmente eu quero que vocês saibam que 1 para 5 mil está envolvido. Levemente maior em meninos do que em meninas, e a prematuridade está muito prevalente, tá? Por quê? Porque assim, nós vamos conversar que quanto a prematuridade está ligada à polidrâmino, e a atresia de esôfago está relacionada à polidrâmino. Nós temos 5 tipos: as atresias de esôfagos sem fístulas distais levam um polidrâmino maior. E o polidrâmino, quanto maior, maior a probabilidade de nascer prematuro, ok? Então, dentro dos 5 tipos, o que você tem
fístula distal, você tem um polidrâmino menor. Aqui, porque você tem comunicação com o tubo digestivo baixo. Aqui você não tem a fístula distal, sem fístula nenhuma, ou que não tem comunicação com o tubo digestivo distal, o polidrâmino ele é maior, ok? Então, está relacionado com isso. Quanto maior o polidrâmino, maior a prematuridade. Quanto menor o polidrâmino, menor a prematuridade. Vamos entender esta sequência A, B, C, D, E, ou 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem uma sequência para nós raciocinarmos. E o que mais cai em prova é a tipo 3 ou tipo C. Vamos entender. Nós vamos dividir dois tubos, né? A traqueia e o esôfago. O primeiro, você não tem comunicação, o esôfago proximal com o esôfago distal. Nesta situação, o líquido amniótico que a criança engole na vida intrauterina não tem como ir para o esôfago distal. Então, e quando essa criança nasce, se eu fizer um raio-x, o ar que entrou pela traqueia não tem como atingir o esôfago distal, estômago, duodeno, jejum, íleo. Então, o raio-x desta criança do tipo A, o abdômen é totalmente sem ar nenhum, tá ok? E como nunca passou nada para baixo, tá? Nada de líquido amniótico, nada de ar, nada de nada. Este tipo costuma estar cursando com polidrâmino maior e maior prematuridade. Este tipo aqui, a distância intervertebral, a distância entre o coto proximal e o distal costuma ser grande, entre 2 a 3 arcos vertebrais. Esta criança costuma ser cirurgicamente mais difícil, porque às vezes você não consegue fazer a anastomose primária, e nós vamos conversar de situações que nós vamos precisar eventualmente fazer esofagostomia, eventualmente uma gastrostomia, tá? E tentarmos aguardar o alongamento deste esôfago ou fazer uma transposição deste esôfago, que a gente usa transposição de cólon transverso. Nós vamos conversar na sequência. O tipo B ou tipo 2, você tem uma fístula proximal, tá? Então, observe que o líquido amniótico que a criança engole não tem como também ir para o estômago, duodeno, jejum. E quando ela nasce, o ar que ela respira e ela engole também não tem. Então, no tipo A e no tipo B, o abdômen não tem ar, ok? Você tem uma atresia de esôfago, mas o abdômen sem ar. No tipo 3 ou C, o líquido amniótico que a criança engole e que vai encher os pulmões na vida intrauterina passam por uma fístula distal. Quando ela nasce, o ar que ela respira também vem pela traqueia e pela fístula distal, ela também vai para esôfago distal, estômago, duodeno, jejum. Então, esta criança tem um raio-x com ar no abdômen. Ela tem uma atresia de esôfago, mas ela tem ar no abdômen. Esta situação, que é o tipo C3, ela corresponde a 86% das atresias de esôfago, ok? É muito mais frequente, muito mais prevalente. Vocês precisam saber que o tipo C é a mais comum. Cai muito em prova isso. O tipo D, você tem uma fístula proximal e uma fístula distal, tá ok? Os polidrâminos aqui são menores, tanto no tipo C e no tipo D, tá ok? Porque faz trânsito intestinal, entra, a criança engole líquido amniótico, vai pela traqueia, vai para o estômago, duodeno, jejum e segue trânsito intestinal. Quando a criança nasce, o ar que ela respira também vai para o esôfago distal, então eu tenho ar no abdômen, tá bom? Esses dois, o polidrâmino é menor, a prematuridade é menor. Agora vamos para o tipo E, ou, de uma outra forma de dizer, o tipo 5. Esta não tem atresia de esôfago propriamente dita. Se eu passar uma sonda nasoenteral ou nasogástrica, na verdade nasogástrica, ela vai passar direto, tá? Ela vai passar e vai para o estômago. Eu tenho uma fístula chamada fístula em H. Estes pacientes são os mais difíceis, porque eles nascem geralmente de termo, não tem polidrâmino. Essa criança, principalmente, tem uma alta chance de ter alta do hospital, porque você não faz esse diagnóstico, e depois ela faz uma pneumonia aspirativa, porque ela engole saliva
ou por refluxo, ou a saliva que ela vai engolindo, e vai para a traqueia, tá? E ela volta fazendo por uma pneumonia, bronquipneumonia aspirativa. Para fazer diagnóstico não é tão simples, porque você não vê atresia. Muitas vezes a gente tem que jogar um azul de metileno via oral e por uma endoscopia, uma broncoscopia, a gente vê se vem azul de metileno desse outro lado. O diagnóstico é difícil. O tratamento cirúrgico não é. O problema é que essa criança costuma ter alta do hospital para depois reinternar num estágio mais grave, ok? Esta é uma outra forma de ver o mesmo desenho anterior. Então, atresia de esôfago sem fístula nenhuma, nem proximal e nem distal. Guardem essa sequência, tá? Geralmente a distância entre os corpos são grandes, tá? E não tem ar no abdômen. Aqui, atresia de esôfago com fístula proximal, aqui também não tem ar no estômago, nem no duodeno. Aqui, a atresia de esôfago com fístula distal, esta é a mais comum, 86% dos casos. Atresia de esôfago proximal e distal, com fístula proximal e distal, e a fístula em H. Pessoal, o que eu quero que vocês guardem que a tipo 3 ou C é a mais comum, 86%. Isso eu quero que vocês guardem. Bom, lembrarmos que na atresia do esôfago nós temos que investigar o Vacters. Vacters, na verdade, as pessoas falam que é um método mnemônico, na verdade, é uma síndrome de Vacters. Ela é um método mnemônico, não é o nome de ninguém. Vacters não é o nome de ninguém. É a primeira palavra de cada uma delas. V de vertebral, A de anomalia no retal, C de cardíaca, T de tráfego esofágico, R de renal e L de Lib. O que disso aqui? A gente vai ter que fazer um check-up no recém-nascido. Tudo. Na verdade, a gente vai avaliar qualquer alteração na coluna vertebral, das mais simplesinhas e mais benignas até as mais severas, como ausência de vértebra sacral, mielomeningocele, bexiga neurogênica, desde as simples às mais complexas. Nós temos que investigar se tem anomalia no retal, de todos os seus tipos, alta, baixa, com fístula, sem fístula, que tipo de fístula, tá? Anomalias cardíacas, tudo de problema cardíaco. Eu tenho que fazer um ecocardiograma quando essa criança nasce, tenho que ver se tem sítios inversos, o coração está do lado certo, ela não está do lado invertido, tá ok? Desde coisas simples, como uma PCA, às vezes uma CIA, uma CV, que não tem grandes repercussões, até transposição dos grandes vasos da base, criança extremamente cianótica, precisa de uma cirurgia cardíaca de urgência, tá? Tráqueo esofágico, nós estamos no capítulo de tráqueo esofágico, com fístula, sem fístula, sem fístula. Problemas renais, desde coisas muito simples até problemas renais extremamente sérios, tá? Mas investigar tudo, tá? Tudo. E limbe falando de extremidades, tá? Defeitos do membros, desde coisas simples como uma sindactilia, uma polidactilia, né? Até anormalidades do rádio, da una, da parte distal. Na verdade, é fazer um check-up na criança, tá? Lembrarmos que essas crianças é para ter polidrâmico desde o nascimento. Fala, doutor, eu não entendi direito essa história do polidrâmico. Vamos lá entender. Um bebê normal, quando na vida intrauterina e o trânsito intestinal estabelecido, correto, sem problema nenhum, ela engole o líquido amniótico, vai passar pelo esôfago, estômago, duodeno, jejum, ilho, colo. A parte sólida do líquido amniótico que ela está engolindo, o que é a parte sólida? A descamação das células epiteliais do epitélio externo da criança, da pele, as células epiteliais do endotélio do próprio tubo digestivo da criança, o epitélio do endométrio da mãe, tá? Isto vão constituir células que o intestino vai absorver o líquido amniótico, vai cair na corrente sanguínea do recém-nascido, vai ser filtrado por ambos os rins e a criança vai urinar dentro da mãe. Vai com os excretas metabólicos da urina da criança, do metabolismo infantil. As células que compõem o líquido amniótico vão compor a parte sólida do cocô da criança, que a criança vai evacuar como mecônio. E a parte líquida, a criança vai ser absorvida pela corrente sanguínea, a criança vai urinar, devolvendo para a mãe esse líquido amniótico, mas com os excretas metabólicos dela, né, do metabolismo celular, e a mãe vai detectar essa diferença de osmolaridade e vai renovar o líquido amniótico. Um bebê
que está com uma atresia do esôfago, o líquido amniótico ela engoliu e vai andar até onde está a atresia, ela vai parar de engolir. Numa obstrução de tubo gastrointestinal, numa vida extrauterina, a criança estaria vomitando. Dentro do útero materno, ela para de engolir. Ela lotou de onde está, da boca até onde ela está a obstrução, que pode ser esôfago, duodeno, jejum, íleo, né? Uma obstrução mecânica, funcional, extrínseca, intrínseca, mas uma obstrução do tubo gastrointestinal. Ela vai lotar da boca até onde está obstruído, ela para de engolir. Se ela parou de engolir, esse líquido amniótico vai estar no útero materno, mas não passou por dentro do neném. Aí vai acumulando as células descamativas do endotélio materno e do epitélio fetal, né? Não houve troca metabólica dos rins da criança, então a criança não tem como mudar a osmolaridade. Vai concentrando, a única forma da mãe regular este líquido amniótico é aumentando a produção de líquido amniótico, o que faz um polidrâmino. Eu costumo brincar, de uma forma grosseira, que você adoçou demais o seu café. Você tem como tirar o açúcar? Não. Como que você resolve isso? Você acrescenta mais café, tá? Para equilibrar a osmolaridade do excesso do açúcar. A mesma coisa aqui. Este não passou por dentro do nenê, a mãe não faz a troca, tá? Não teve a troca. Então, automaticamente, ela acrescenta mais líquido amniótico. Conclusão disso, polidrâmino. Polidrâmino. O ginecologista, quando vai com a fita métrica examinar, fazer o exame físico da mãe, ele vai pensar da seguinte forma: 20 semanas de altura uterina, 20 semanas de gestação, 30 de idade gestacional, 30 de altura uterina, 35 de idade gestacional, 35 de altura uterina. Quando não bate, a altura uterina está maior do que esperado, então vamos supor que a criança tenha data da última menstruação, seria DUM de 20 semanas, e a altura uterina está de 25, a altura uterina está maior, está esquisito. Bom, eu posso pensar, a data da última menstruação está errada? Pode. A mãe está se confundindo, a data da última menstruação está errada. Pode ser que seja feto macrossômico por doenças maternas, ou, como diabetes gestacional, ou por doenças infantis fetais, como Klinefelter, ou qualquer outra que dê macrossomia. Pode ser feto macrossômico. Pode ser que a altura uterina esteja grande, porque eu tenho gemelaridade, eu tenho 2 fetos? Pode. Mas pode ser que o útero esteja grande por polidrâmino? Pode. Polidrâmino significa obstrução do tubo gastrointestinal. Atresia do esôfago, de duodeno, de jejum, de ilho, de colo. E quanto mais alta a obstrução, maior o polidrâmino, embora dependa dos tipos. Que às vezes não passa nada de líquido, às vezes passa um pouco. Quanto mais passa líquido, menor o polidrâmino. Quanto não passa nada, né? Se não passa nada, o polidrâmino é maior. Explicado isso. Então vamos lá. Então, pré-natal, teoricamente, eu espero um polidrâmino, embora atresia com fístula em H, sem atresia propriamente dita, que é o tipo 5, não daria polidrâmino, tá? O tipo 1 ou o tipo 2, né, são os maiores polidrâminos da atresia de esôfago, tá? Mas da história. Aquela criança que nasce abaixo de 1,5 kg. Então, ultrassom pré-natal polidrâmico, com esôfago proximal dilatado. Na sala de parto, você tenta passar a sonda nasogástrica e vai observar que vai parar aqui na altura do tórax e não vai seguir. A gente usa a sonda nasogástrica número 8, ela não bater, curvar e voltar, tá? Fazer isso, curvar e voltar, então é número 8, para ela bater no fundo do coto esofágico e parar, tá ok? Você vai ver que essa criança saliva volta pela boca e saliva sai pelo nariz. É uma salivação abundante. Se ela já broncoaspirou, vai ter roncos abundantes, retração costal, tosse, sufocação, cianose, ela broncoaspira. Como não tem ar no abdômen, principalmente no tipo 1 e 2, ou A e B, você vai ter um abdômen escavado, e a gente, se fizer um raio-x contrastado, você vai ver o contraste do esôfago na porção proximal do esôfago. Então, observe neste primeiro raio-x a sonda parando mais ou menos aqui, ok? Nesse daqui, contraste, contraste, parando no meio, no fundo, a saliva saindo pela boca, tá? Observe nesse primeiro raio-x, a sonda parou aqui e zero de ar no
no abdômen. Se é 0 de ar, é tipo A ou B, ou 1 e 2. Não tem um fístula distal, ok? Observe saliva saindo pelo narizinho, porque vai rotando, a chance de broncoaspirar, de pneumonia aspirativa é gigante. Observe o contraste aqui, observe o contraste aqui, e observe que tem ar no abdômen. Se tem ar no abdômen, é assim, tem ar no abdômen, pode ser tipo C, D e E. Mas não é o E porque eu sei que tem uma atresia proximal, certo? Então, descartei o E. Então, ou é o tipo C ou é o tipo D. Se alguém perguntar qual é a maior probabilidade entre o C e o D, 86% das atresias do esôfago com ar no abdômen é tipo C. Então, nós temos 86% de chance deste raio-x ser uma atresia de esôfago tipo C, tá? Vamos voltar aqui para a gente ver os tipos, para vocês não confundirem. 86% de chance de ser este. Pode ser esse? Pode. Como que eu vou saber? Só abrindo. Pode ser esse? Não, porque eu tentei passar uma sonda e a sonda não passou. Então, este não é, porque aqui não teria atresia, certo? Ou é o C ou é o D. Como nós sabemos que 86% é o tipo C e o tipo D é somente 1%, então a probabilidade é de ser o tipo C. Beleza? Deu para entender o raciocínio? Então, se eu te der um raio-x desse e te perguntar qual é a probabilidade, você tem que saber, tá? Aqui, provavelmente usaram uma sonda menor do que a 8. Então, ela bateu e voltou. Isso dá falsa noção de comprimento. É perigoso. A gente tem que usar sempre uma 8. Mas você está vendo que está no fundo cego. E temos ar no estômago. Então, provavelmente, ou tipo C ou tipo D, 86% de chance de ser C, 1% de chance de ser D. Ok? Aqui, eu sei que o é tipo A ou B, 1 ou 2. Por quê? Eu tenho uma atresia e um abdômen totalmente branco. Ah, como que eu vou saber se é o tipo 1 ou 2? Vamos lá no tipo 1 ou 2. Não tem como eu saber antes de abrir. Eu sei que não tem fístula distal. Ou é 1, ou é o tipo, ou é o A, ou B, 1 ou 2, né? Mas só abrindo, tá bom? O tipo 1 é mais grave, tá? Cirurgicamente mais complexo, com maior probabilidade de termos problemas, tá bom? Vamos lá voltar no nosso raio-x. Entenderam? Aqui, atresia do esôfago, ó o contraste parando aqui no meio e tem ar. Atresia do esôfago com fístula distal, C ou D. Atresia, ou criança com atresia do esôfago com fístula distal, C ou D, 86% de chance de ser C, tá? A sonda parou aqui, então tem uma atresia de esôfago, tem um pouquinho de ar, né? Aqui, tá? Certo? A sonda parou aqui e uma barriga totalmente branca. Então, uma atresia de esôfago sem fístula. Pode ser tipo A ou B, sem ar na cavidade, tá? Atresia de esôfago sem fístula proximal e distal. E esta criança tinha uma anomalia no retal com fístula vestibular. Vamos ver essa criança. Essa criança tinha uma atresia de esôfago tipo A, os cotos extremamente distantes um do outro, o que não permitia reconstruir. Ela teve que ir para uma esofagostomia em alça, tá ok? Então, a saliva entra pela boca e sai por aqui, e a porção distal do esôfago também está aqui. Se eu fechasse isso aqui, eu faria um esôfago em fundo cego, ok? Então, por isso que ela está em alça, tá? O esôfago aqui embaixo está fechado. Se eu fechasse aqui em cima, uma bactéria que ficaria ali produziria gás até explodir esse esôfago. Então, ela tem que estar aberta aqui. Então, a boca proximal, a boca distal em alça. E aqui a incisão que a gente fez um acesso venoso por flebo, essa criança extremamente pequena, por volta de 1,5 kg, tá bom? Então tem uma esofagostomia. Essa criança também tinha uma anomalia no retal, com fístula vestibular, que vai precisar ser corrigida. Mas para eu tirar da urgência, eu tenho que fazer uma colostomia proximal
uma distal. Com isso, ela evacua. E eu preciso alimentar, porque o esôfago está com atresia. Eu vou alimentá-la por uma gastrostomia. Então, olha só, ela tem uma esofagostomia, ela tem um acesso venoso central, ela tem uma gastrostomia para eu poder alimentar, ela tem uma colostomia proximal e distal em dupla bolha, e ela tem uma anomalia anorretal. A mais comum em meninas é fístula vestibular, exatamente isso. Então, uretra, vagina, fístula retal. A superior, uretra, a do meio, a vagina, e aqui a saída, uma fístula retal. Então, uma anomalia no retal com fístula vestibular, que é a mais comum fístula nas meninas. Também vocês têm que saber isso, porque despenca em prova. Tá, ok? Atresia de esôfago com fístula proximal, não tem ar no abdômen, tá? Manejo. Você tem que fazer o check-up na criança. Então, você vai fazer um eco, rastreamento de malformações, todas, o Vacters todo, melhorar as condições pulmonares, porque é extremamente comum eles fazerem pneumonia aspirativa, fazer uma aspiração contínua pelo sistema de Venturi e deixar em decúbito lateral direito, tá? Este é o ideal, a não ser que ela tenha destrocardia. Bom, sonda nasogástrica, aspiração contínua de Venturi, decúbito lateral direito, ventilação mecânica, se necessário, um acesso venoso, inicialmente periférico, mas às vezes a gente precisa que seja central. E providenciarmos a cirurgia depois de investigar as malformações para ver se não tem uma malformação mais severa e que contraindica. A ideia é ligadura da fístula e anastomose primária, tá? Caso não seja possível a ligadura da fístula, a anastomose primária, a ideia é essa. Aí nós vamos ter que fazer uma esofagostomia em alça e uma gastrostomia, mas isso são somente nos casos gravíssimos, que é o tipo A ou o tipo 1, que graças a Deus são poucos as sequências, os casos. Normalmente a gente faz a incisão de Marquese, infraescapular à direita, quando não há destro cardíaco, você não tem o coração do lado contrário, nós ligamos a fístula e anastomosamos. Vocês estão vendo aqui, tá bom? Esse é a ligadura da traqueia e aqui a anastomose esofágica. A porção proximal é muito dilatada, a fístula costuma ser fininha, que vai para a traqueia, a gente usa a fístula para anastomosar, para não ficar com tensão. Então, esse trecho é mais curtinho, porque é a fístula utilizada. Tá ok? A ideia é essa. Você pega a fístula, desconecta da traqueia e usa a fístula anastomosando com a porção proximal do esôfago. Deu para entender? O desenho eu acho que é bem claro, ajuda muito, né? Você ligou, separou da traqueia a fístula, liga para não ficar vazando, costura, e essa porção você vai anastomosar com o esôfago proximal, ok? Certo? Esta é a ideia cirúrgica, certo? Então, olha, observe a traqueia, a fístula foi ligada, fechada, e feita a anastomose primária. Complicações, o que pode dar de errado nisso? Bom, nós estamos falando de um recém-nascido prematuro, geralmente 1,5 kg, 2,5 kg, ele sempre nasce prematuro, né? Quanto maior o peso ao nascimento, melhor, maior o desenvolvimento orgânico, tudo. Mas você pode ter deiscência da anastomose, estenose da anastomose, recanalização da fístula traqueoesofágica, refluxo gastroesofágico é extremamente frequente, porque a gente divulsiona o esôfago distal para subir e a gente fazer a anastomose sem grandes tensões. Então, quando a gente divulsiona o proximal, aliás, o distal para subir, você muda, você também sobe uma porção do estômago, o esôfago distal. Isso facilita, na hora que você sobe o esôfago distal, a parte do esôfago abdominal, você muda o ângulo gastroesofágico, ângulo de risco, eu digo Baroff, de acordo com o que você está olhando por dentro do estômago, por fora do estômago. Ângulo de risco quando você olha o ângulo esôfago gástrico por fora, digo Baroff por endoscopia. Mas como eu subo o esôfago, eu mudo o ângulo e com isso predispõe ao refluxo mais, tá? Essas crianças são prematuras,
então tem maior risco de traqueomalácia. Então, nós temos uma série de complicações ligadas à prematuridade. Quando as crianças que estamos naquela situação absurda, que é o tipo A ou 1, e que os cotos são muito distantes e que não dá para anastomosar, a gente faz uma esofagostomia, nós fazemos uma gastrotomia, e a ideia é, numa segunda etapa, rodar um retalho do cólon transverso, tá? Deixa a criança crescer, ter peso, investigado tudo. Aí a gente pode usar um tubo gástrico? Pode. Usar o estômago como tubo gástrico, fazer um neoesôfago de tubo gástrico. Mas não se esqueça que essa criança está com gastrostomia. Então, nós já mexemos nesse estômago. Então, fazer um tubo gástrico não é muito fácil na criança que está com gastrostomia. Esse estômago já não está legal, tá? Ou ele já está sendo usado para eu mexer. Então, uma das opções muito boas é fazer um neoesôfago de cólon transverso. Nós cortamos aqui, ligamos o cólon ascendente com o descendente, tá? Reconstruímos o trânsito, pegamos o cólon transverso e levamos para dentro do tórax, anastomosando no esôfago proximal, na região cervical e diretamente no estômago. É exatamente o que nós fazemos. E não se esqueça que nós temos anastomose, que nós vamos ligar o cólon ascendente com o descendente, né? Então, uma anastomose aqui, e o transverso é rodado para dentro do tórax com o seu meso, tá? A porção daqui é posta, né? A porção proximal do transverso é ligada no esôfago e a porção distal do transverso é ligada no estômago. Pessoal, deu para entender? Com relação à atresia de esôfago, nós já conversamos, tá ok? Espero que tenham entendido, que não tenha ficado dúvidas, tá ok? E é um assunto que cai muita coisa complexa? Não. Vocês têm que saber que tem 5 tipos, sem fístula, com fístula proximal, e é nessa sequência. Sem fístula nenhuma, nem proximal distal, com fístula proximal, com fístula distal, com fístula proximal e distal, e sem atresia nenhuma, mas fístula em H. Nesta sequência. Sem fístula nenhuma, com fístula só proximal, com fístula só distal, com fístula proximal e distal, e a em H que não tem atresia. Lembrarmos que o tipo 3, que é a fístula distal, é a mais frequente. Eu quero que vocês saibam isso de qualquer jeito, ok? E que você tem que investigar o Vacters todo, ok? E que é tipo 1 e 2, ou A e B, que é sem a fístula distal, a barriga está toda branca, sem A. O tipo C e D, sendo que o C é mais comum, 86%. O tipo C e D, você tem atresia do esôfago e tem ar na barriga, ok? Basicamente, e o tipo E, né, que é o 5, geralmente essa criança chega a ter alta e volta para uma pneumonia, diagnóstico difícil de fazer. Mas, pessoal, espero que tenham gostado. Um grande abraço e vamos encerrar. Até mais.